Eu vou te fazer uma proposta e peço que você tente não vomitar, pelo menos por um minuto, só para você entender o raciocínio. É assim, ó. Imagine, e eu sei que vai ser difícil, vai dar náuseas, mas imagine que você é da família do Michel Temer, do Jair Bolsonaro, desses dois. Você já imaginou que você fosse da família dessas duas pessoas, e considerando que a família é aquele ente que você, em tese, deveria confiar? E você saber que você não poderia confiar de jeito nenhum nessas pessoas? Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o Jair, todo mundo sabe que larga qualquer pessoa na estrada. Ele não segura a mão de ninguém. E o Temer, por outro lado, é um puta golpista, porque ele também não segura a mão de ninguém. E aí eis que no final de semana a gente fica sabendo que o Temer está articulando, na verdade, simplesmente o abandono do Jair para tentar caçar ali, tentar articular ali um novo candidato para a direita. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. Isso irritou o Bolsonaro e os bolsonaristas. Bom, eu não sei por que irritou o Bolsonaro, se é que ele acha que ele realmente vai ser candidato. Ele sabe que ele não vai. Talvez o que ele pense é o seguinte: todos esses caras da direita e da extrema-direita deveriam estar em uníssono, ou seja, a uma só voz, como dizia na igreja, antigamente, a uma só voz, santo, santo, santo. Quem é mais velho vai lembrar disso. Mas talvez o Jair quisesse que ele falasse em uníssono que o Bolsonaro é um ungido divino e que deveria sim receber a anistia e tal, e ser o candidato. E quando, abertamente, esses entes dão bolada nas costas um do outro, bom, fica claro para o Bolsonaro que ninguém vai segurar a mão dele. Que todo mundo já sabe que ele está condenado, que ele não vai concorrer. E pior do que isso, ninguém está nem aí. Ninguém liga para o fato dele não concorrer mais. Claro que o Fábio Weingarten, que é aquele assessor barra advogado do Bolsonaro, ele ocupa as redes e ocupa a boca dos falastrões de aluguel para dizer que é um absurdo, que o Bolsonaro tem que ser o candidato e tal, mas, gente, perceba. Claro, todo mundo sabe que o Bolsonaro é carta fora do baralho, mas a questão não é só essa. A questão é, nenhum desses caras com os quais o Temer está tentando articular quer o Bolsonaro dentro do baralho. Mas aí também esconde uma outra briga intestina. E qual é? Temer versus Kassab. Tipo, o Temer tá querendo roubar o lugar do Kassab como o grande articulador, no caso aqui da oposição. O Kassab a gente sabe que. O Kassab a gente sabe que ele não é oposição nem governo, muito pelo contrário. O Kassab não tá nem aí pra porra nenhuma. E eu diria que esse tipo de político é o pior de todos. Porque ele não tem nenhuma ideologia, ou seja, ele não tem norte. Se tiver que apoiar um nazifascista, ele apoia, como de fato já o fez. Se tiver que apoiar um progressista e um humanista, ele apoia, como de fato já o fez. Puta merda, eu não queria ser o Kassab na hora de entrar nos portões do céu, caso isso exista. Porque daí o cara que fica o livrinho vai perguntar, meu, e aí, o que você fez de bom, o que você fez de ruim? Me fale da sua vida. Eu não queria ser ele. Claro que também eu tenho que fazer uma ressalva aqui, né? Quando eu falo que o Kassab talvez seja o pior dos políticos, talvez não o pior, eu não ousaria dizer que ele é pior do que o Jair, que por pura vaidade mandou pra cova centenas de milhares de pessoas, só porque ele não quis comprar vacina, porque ele não queria abrir mão da autoridade dele. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada. E ele estava pouco se lixando se as pessoas iam morrer, os familiares iam perder seus entes queridos, estava nem aí. Então talvez o Kassab não fizesse uma coisa dessa. Mas tem aquele velho deitado que fala mais ou menos assim, né? Que numa sala com 10 pessoas, se entra um nazista e ninguém se levanta, serão 11 nazistas. Uma vez uma pessoa que acompanha o canal disse assim: Marcelo, o teu critério hoje em dia de análise de um político é a pandemia, se ele compraria vacina ou não. É verdade. Eu fico imaginando até onde vai a maldade humana. Veja, antes da pandemia, eu nunca poderia imaginar, mesmo conhecendo Jair Bolsonaro desde os anos 90, eu realmente não imaginaria que ele não compraria vacina, que ele não estaria ligando para a vida de centenas de milhares de pessoas.
Mas ele não estava, e aquilo me surpreendeu. Que ele fosse um corrupto, nisso eu não tinha nenhuma dúvida, falava sempre sobre isso, mas eu realmente não tinha noção de que ele não daria a mínima para a vida de quase 1 milhão de pessoas. Por pura vaidade, eu realmente não tinha ideia. Eu desafio a que alguém pudesse supor uma coisa dessas. Eu nunca imaginaria que ele chegaria desse nível de vilanice, de endiabramento, se é que existe essa palavra. Eu não poderia imaginar isso. Então sim, isso passou a ser um critério para mim, se o cara compraria vacina ou não. É complicado, né? A gente ter que chegar nesse nível. E aí, do mesmo jeito que eu nunca imaginei que um cara como o Jair pudesse existir, que não comprasse a vacina de propósito, aí você fica pensando, e fulano? Será que fulano compraria vacina? Será que o Cicrano compraria? Será que o Temer compraria? Será que o Kassab compraria? O Ratinho Júnior compraria? E fulano? Né? É terrível a gente ter chegado nesse ponto. Bom, o dado concreto é, esses caras, claro, dão bolada nas costas um do outro. O Temer está tentando tomar o lugar do Kassab como grande articulador, porque ele está articulando com as mesmas pessoas que eventualmente o Kassab queira articular. Uma delas é o Tarcísio. O Eduardo Leite foi um que se pré-candidatou novamente à presidência nesses últimos dias, dizendo que aquela ladainha de sempre, né, é o partido que escolhe, mas eu estou me colocando à disposição para acabar com a polarização. Sei. Bom, o Leite eu acho que compraria a vacina. Acho. De qualquer modo, a coisa mais divertida dessa notícia é saber que o Bolsonaro já sabe, que todo mundo já sabe, que não vai rolar para ele. Ele simplesmente se... É verdade que tem um deputado querendo a volta da ditadura? É verdade, sim. É o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Mas como é que um civil, como é que um civil pode pensar numa coisa dessa? Não, ele não é civil. Ele é militar reformado. Isso é bonito! Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Você não consegue uma passagem de ônibus na maioria das cidades do país. Você não consegue tomar um cafezinho e comer um docinho depois do almoço. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, e custa R$6. E por que eu fiz R$6? Para pagar os custos de hospedagem, é só isso. Você vai aprender de uma maneira muito didática aquilo que o banco não quer que você saiba. Perceba, não é uma pós-graduação. É uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.